Prezado aluno, você chegou ao final do módulo de Noções de Primeiros Socorros, onde foi destacado a importância de, ao chegar em um local de acidente, manter a calma, visualizar a cinemática do local, preparar para fazer uma sinalização adequada e segura e logo chamar a equipe especializada para que o socorro imediato e de forma profissional possa ser disponibilizado às vítimas e também verificar as condições para que a comunicação possa ser feita de uma maneira precisa, de forma a facilitar o trabalho das equipes de resgate. Uma ação importante quando se deparar com um acidente de trânsito é providenciar socorro. Muito se confunde entre prestar socorro e providenciar socorro. Providenciar socorro é fazer contato com as equipes especializadas para que a situação possa ser controlada o mais rápido possível, dando oportunidade para que as vítimas sejam atendidas de forma profissional e técnica. E prestar socorro, nesse caso, se refaz a esse tipo de profissional. Então, o leigo, ao se aproximar de um acidente, ele deve se cuidar para manter a atenção e sinalizar de forma adequada, conforme vimos no módulo de apresentação de noções de primeiros socorros. Para reforçar a importância e a necessidade da sinalização, lembre-se que para cada quilômetro estabelecido na velocidade da via, nós devemos utilizar um passo longo de um adulto. E havendo condições adversas de chuva, neblina, cerração e também da iluminação, devemos dobrar a distância, pois a aproximação dos veículos sem a informação de que há um acidente pode potencializar o risco naquela situação. E outro detalhe importante, ao contar a distância de sinalização, ao se deparar com uma curva ou com um declive, nós devemos recomeçar a contagem a partir do ponto quando nós perdemos a visualização da cinemática do acidente. Feita a sinalização adequada, pois na cena do acidente há várias consequências que podem afetar as pessoas que prestam socorro. Então devemos ter cuidado quanto ao desprendimento de algum tipo de gás ou vapor, como também desmoronamento, derramamento de combustível e eletrocução. Eletrocução é um tema muito debatido, pois há risco de desencadear rede elétrica sobre o veículo. E, nesse caso, os integrantes ou os ocupantes do veículo devem aguardar a chegada da equipe responsável pela transmissão de energia, sendo que as pessoas que prestam serviço também não podem aproximar do veículo quando houver a presença de cabeamento com eletrocução no cenário de um acidente de trânsito. Ao ajudar a providenciar ou prestar socorro, lembre-se de que não temos, às vezes, luvas de proteção e nós corremos riscos de algum tipo de doença infecto-contagiosa caso tenhamos contato com secreções de algumas vítimas. Portanto, lembre-se, prestar socorro é um ato de solidariedade, mas muito mais de responsabilidade. Não tendo capacidade em fazê-lo, devemos aguardar uma equipe especializada e providenciar a proteção da vítima contra os raios solares, às vezes alguma umidade, mas de forma que nós não possamos comprometer a sua estrutura e nem a sua segurança. Diante desses procedimentos, que aparentemente parecem ser fáceis, mas numa cena de acidente, o envolvimento emocional pode fazer com que a pessoa perca um pouco da sua conduta, do seu procedimento correto, vamos agora passar as informações importantíssimas, que são a relação do socorro para com as equipes especializadas. Nós temos o acesso por meio dos telefones, onde o 190 nós temos o acesso à Polícia Militar e à Secretaria de Segurança Pública, que geralmente são integrados ao 192, que é o serviço do SAMU, ao 193, que é o serviço de resgate do Corpo de Bombeiros, e nas rodovias federais temos o trabalho de resgate da Polícia Rodoviária Federal pelo telefone 191. Chamar pelo socorro especializado é uma atitude de extrema responsabilidade, além de ser um ato de amor e de respeito ao próximo. Correspondidos os procedimentos quanto à sinalização, quanto ao acionamento do socorro especializado, em algum momento precisamos verificar as condições das vítimas.
Daí, o socorro especializado, tanto as noções de primeiros socorros, eles demandam a avaliação primária, onde a avaliação primária nós devemos fazer a checagem da vítima, verificando a sua respiração, a sua pulsação, o controle das lesões cervicais e também a proteção da vítima. Muitos procedimentos que são realizados pelos profissionais não podem ser realizados pelos leigos. Lembrando que a verificação de pulsação e de circulação são procedimentos imprescindíveis que, havendo qualquer falha, nós poderemos comprometer a situação e as condições da vítima. Portanto, não se atreva a exercer um procedimento que possa não só comprometer a vítima, mas também associar a responsabilidade por aquele que o fez, por negligência, imperícia ou por imprudência. Quanto à verificação das avaliações primárias, nós podemos encontrar com vítimas com uma sequência de lesões que podem ocorrer a parada cardiorrespiratória, onde ela tem a diminuição dos movimentos respiratórios e os movimentos cardíacos. Os procedimentos referentes à avaliação da parada cardiorrespiratória devem ser realizados somente por profissionais habilitados em resgate. É muito comum alguns usuários dos veículos, ou até mesmo no cenário do acidente, vítimas apresentarem sintomas como desmaio, sendo que o desmaio é uma disfunção respiratória que pode afetar o cérebro da pessoa pela falta de oxigênio ou até mesmo nas questões de glicemia. Portanto, como nós não temos capacidade técnica de avaliar as condições da vítima, procure adotar os procedimentos corretos quanto ao desmaio. Se a vítima estiver deitada, erguer as suas pernas para que haja o fluxo de oxigênio e assim atingirá o seu cérebro, pois nós devemos produzir uma ação de consciência na vítima. Não dê nenhum tipo de líquido para a vítima e espere ela retomar a sua consciência. Caso isso ocorra de forma demorada, é imprescindível que acione a equipe de resgate. Quanto ao que nós não devemos fazer com a vítima, no caso de vítima de acidente envolvendo motocicleta, é muito comum as pessoas se aproximarem e desejarem a remoção do capacete. Remover o capacete é extremamente perigoso, pois na queda pode haver uma fratura em uma das vértebras cervicais. A remoção inadequada do capacete pode causar paraplegia ou tetraplegia à vítima, caso o capacete seja removido por uma pessoa sem a devida qualificação. Ainda associado à queda de motociclistas, é muito comum também haver fraturas, pois a descrição das ações relacionadas ao tratamento de fraturas, podemos encontrar a fratura fechada, aquela fratura que o osso se rompeu, mas ele não saiu da cavidade do tecido, e aquela fratura aberta, onde há a ruptura dos tecidos, seguida também de hemorragia. Nesse caso, nós não devemos movimentar a vítima, pois a movimentação incorreta pode afetar e ampliar o grau das lesões. Fratura exposta deve ser tratada apenas por profissionais de resgate, pois antes de tratar a fratura é necessário conter o foco de hemorragia e a proteção para que a vítima não sofra com nenhum tipo de contaminação no ambiente. Quanto à hemorragia, também devemos avaliar o tipo da hemorragia, pois existe a hemorragia venosa e existe a hemorragia arterial. Na hemorragia arterial, o sangue pulsa na frequência da circulação. Quanto na hemorragia venosa, o sangue é denso. Em algum tipo de lesão onde ocorra hemorragia superficial, é adequado que se faça um tamponamento para provocar a coagulação, não devendo colocar nenhum tipo de substância sobre o local afetado. Apenas colocar um pano limpo sobre a área afetada para provocar a coagulação. Lembrando, no caso de algum tipo de hemorragia que tenha causado graves lesões, com sangramento abundante, é necessário a intervenção imediata de um profissional que saiba cuidar daquele tipo de lesão, pois se não houver a interrupção ou a redução do sangramento, pode levar a sérias consequências à vítima. Portanto, garroteamento, compressão no local, vimos em noções de primeiros socorros o que não devemos fazer no caso de prestar socorro, como
tirar algum material encravado no corpo, mexer com uma vítima no caso de queda e também em relação às convulsões, onde sempre o mito nos diz que você deve remover objetos que estejam na boca da vítima. Não devemos tocar na língua da vítima, devemos sim proteger a cabeça para que ela não venha sofrer nenhum tipo de contusão e aguardar para que os movimentos involuntários cessem. Após, colocá-la na posição lateral para que ela tenha conforto e que não haja o encharcamento da glote, pois isso evita que ela tenha qualquer tipo de engasgos com a sua secreção. Vimos também os procedimentos quanto às queimaduras, pois nós temos as queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus. Nós aprendemos no módulo que não devemos colocar nenhuma substância sobre a queimadura, não devemos fazer nenhuma remoção caso algum tecido fique preso ao corpo, apenas lavar com água corrente ou soro fisiológico e conduzir a vítima ao hospital mais próximo para que receba o atendimento adequado quando a lesão decorrer de uma queimadura. No caso de atendimento de vítimas com lesões no olho, nós devemos cobrir o outro olho para que ela não movimente o globo ocular e assim evite danos à lesão inicial. Algum tipo de socorro demanda cuidados especiais quanto às vítimas em relação às entorses e também à luxação. Lembrando que luxação é quando uma articulação ela sai do seu eixo regular e a entorse é uma hiperextensão de ligamentos, causando e provocando severas dores à vítima. Portanto, no caso de entorse ou luxação, a vítima deve ser tratada como se estivesse com uma fratura. Deve-se imobilizar o local e levar a vítima ao atendimento especializado o mais rápido possível. Essas foram as considerações importantes no módulo de noções de primeiros socorros. Esperamos que você possa colocar em prática, caso seja necessário utilizar os seus conhecimentos, para que nós possamos prestar socorro de qualidade e acionar as equipes especializadas. Assim, cuidaremos de vidas. Muito obrigado.